Papo aqui sobre o nosso país, sobre o Brasil. Está sofrendo bastante. Se já não bastasse a pandemia, o aumento da pobreza, o aumento da miséria, o desemprego, o aumento da desigualdade social, tudo parece que está colaborando aí para aumentar a desigualdade social, para aumentar a pobreza, a miséria do povo brasileiro. Cada vez mais pessoas cada vez mais pessoas usando lenha para aquecer a comida, para preparar seus alimentos, porque não tem dinheiro para comprar gás. As pessoas não têm mais dinheiro para comprar gás. Tem pessoas que estão já há alguns meses sem energia elétrica, porque não tem como pagar a conta de energia elétrica. E, e assim, as pessoas estão num estado assim que não tem mais por onde correr. Porque tem pessoas que mesmo trabalhando, as pessoas mesmo com seus salários em dia, as pessoas estando empregadas, elas não estão conseguindo manter as suas contas pagas. Elas não estão mais conseguindo manter o seu manter uma vida digna, de uma forma geral. Elas não estão conseguindo mais, mesmo empregadas, mesmo empregadas, mesmo recebendo seus salários em dia. Por quê? Porque os preços estão aumentando, os preços dos alimentos, preço do gás, preço dos combustíveis, e isso leva ao aumento de preços de outros serviços, de outros produtos também. Quando aumenta o combustível, por exemplo, aumenta o preço do transporte. Então aumenta fretes, aumenta o valor de muitos produtos que são transportados de lá para cá, porque os empresários, os transportadores, né, as empresas de transportes, eles não absorvem esses aumentos, eles não absorvem esses reajustes. Eles vão aumentando ali o preço dos serviços, eles vão aumentando os preços ali dos seus produtos ali. Então assim, e o salário dos trabalhadores, o salário das pessoas não está acompanhando. Né? É notório que, que há uma política do governo que ele permite o aumento de preços, não intervém nos setores econômicos aí onde deveria intervir, não move uma palha para intervir na economia, para segurar preços, para criar mecanismos para que os preços não subam tanto, justamente para garantir a lucratividade de alguns setores econômicos, para garantir os privilégios dessas categorias, de algumas categorias, em detrimento da população, em detrimento aí das pessoas que dependem de empregos, depende da economia estar girando aí, da economia estar funcionando. Isso dentro do ambiente capitalista em que a gente vive, claro. Que é uma outra questão também aí, como o capitalismo mostrou-se frágil, mostrou-se incapaz de, de se manter diante de uma pandemia. Então assim, tudo leva a crer que a pobreza no Brasil, que a desigualdade social está sendo fomentada pelo governo, ela está sendo estimulada pelo governo, ela se tornou uma política de governo, a miséria se tornou uma política de governo, promover desigualdade se tornou uma política de governo. Essa ideia de liberalismo, essa ideia de não intervir na economia, essa ideia imbecil, né, que muitos defendem, ela simplesmente está provocando essa pobreza toda, está provocando o aumento da miséria no Brasil.
E muitas pessoas justificam como de forma muito simples. É uma questão de demanda, uma questão de procura, né, de compra e venda. E não é isso. Não é isso. Você não pode deixar, permitir, você como governante, né, uma classe política, a classe política não pode permitir que isso aconteça simplesmente, simplesmente porque simplesmente para garantir o privilégio de uns. A classe política está aí para garantir uma vida digna para todos. Essas ideias de liberalismo econômico são receitas de países ricos para países pobres. São receitas de países ricos para países pobres. Os países ricos, eles trabalham num processo de bem-estar social, de manter a sua população com o menor número possível de pobres. Mas eles não querem que todos os países façam isso. Eles querem que países trabalhem, né, que esses países pobres trabalhem para enriquecê-los. Tem gente comentando aqui, vamos lá, só vem dos caras que acham que gojam com socialismo. Bom, precisava definir melhor esse verbo aí, o que é. Ave Maria, luloides. É melhor do que ser imbeciloides, né? Que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com Lula, né? Tem que ser muito estúpido mesmo para fazer uma observação dessa. O que eu estou falando aqui é de pobreza, né? Então vamos começar a usar o cérebro, né? O cérebro ele pode ser usado, gente, ele não acaba não. Que o governo Lula e o governo Dilma proporcionaram uma melhoria no que eles propuseram se fazer, deu certo. O Brasil começou a diminuir muito a pobreza, diminuir de vida economicamente falando para a maioria das pessoas, isso proporcionou. É que a elite brasileira é tão tacanha, tão pobre de espírito, é tão destrutiva e autodestrutiva que ela prefere destruir todo o sistema econômico que garante a própria existência dela. Ela prefere ver as pessoas sendo empobrecidas, o mercado consumidor delas ficando cada vez mais pobre. Quer dizer, elas indiretamente sendo prejudicadas também, do que ver o pobre, do que ver a grande maioria das pessoas tendo acesso a serviços que eles também têm. Isso é algo assim que eu não sei se é inédito no mundo, eu não sei, mas é algo assim que é muito evidente no Brasil. Pronto. Então, o Brasil poderia implementar algum tipo de sistema socioeconômico que garantisse uma vida digna para todos, uma melhor distribuição de renda. E as gestões Lula e Dilma tentaram fazer isso. Certo, Matheus? E eles tiveram êxitos. Tiveram muitos êxitos. Tiveram alguns acertos, alguns erros, mas no geral foram governos muito exitosos. É que a Dilma levou a culpa de uma destruição da economia que a Operação Lava Jato estava provocando. E provocou danos seríssimos à nossa economia. A Operação Lava Jato foi orientada pelos Estados Unidos. Hoje isso é de conhecimento geral. A Operação Lava Jato foi orientada pelo Departamento de Justiça americano e não foi para orientar, para ajudar a combater corrupção. Os Estados Unidos não se preocupa com corrupção, né, gente? Vamos parar de ser ingênuo. Eles não estão nem aí para o que acontece aqui. Eles estavam interessados em destruir setores econômicos do Brasil, impedir o nosso desenvolvimento, impedir que o Brasil ali crescesse economicamente, para que eles mantenham a sua hegemonia no mundo. Os Estados Unidos ainda mantêm a hegemonia econômico-militar do mundo. Então é difícil você querer que os Estados Unidos haja com
complacência, com humanidade, como pensam aí os patriotas admiradores do Bolsonaro, né? Que são aqueles patriotas que gostariam de ter nascido em Miami. São patriotas coisa nenhuma. Pensa que o patriotismo é usar verde e amarelo, camiseta da CBF. Ser patriota é um sentimento. Ser patriota vem na sua postura, nas suas atitudes, nas suas ideias. E você aceitar que o seu líder seja submisso a uma potência estrangeira não é coisa de patriota. Então, não, patriotismo e bolsonarismo não combina. Não combina. Bolsonarismo é direita liberal entreguista. Bolsonarismo trabalha para enriquecer o capital estrangeiro. É isso. Tem alguém perguntando aqui, Lula ou Bolsonaro? Gente, não tem nem comparação, gente. No dia que o Bolsonaro valer a sujeira do sapato do Lula, né, o Bolsonaro pode até ser cogitado alguma coisa. Mas Bolsonaro não vale nada. Nada, de nada e pra nada. Nem ele, nem a prole abjeta dele, a esposa dele, todos suspeitos de envolvimento com corrupção. Bolsonaro nomeava os filhos como funcionários fantasmas. Já há muito cedo os filhos deles estudando os filhos dele estudando no Rio, e ele nomeava os filhos em Brasília. Chamar a própria filha de fraquejada, né? Bolsonaro não passa de um canalha, e ele ensinou os filhos dele a ser canalha. Mas o Lula não roubou a nação? Não. Bom, que se tem alguma prova, alguma evidência disso, não. Não existe nenhuma, nem acusação de que o Lula tenha roubado a nação, viu? Isso aí é algo que as pessoas disseminam isso aí, as pessoas espalham, o Lula é ladrão. Mas o que o Lula roubou? Né? Para alguém ser ladrão, ele tem que ter roubado alguma coisa. Eu não estou defendendo aqui o Lula, não. Estou defendendo a verdade, viu? Estou defendendo a verdade. Porque, assim, se existe uma acusação, tem que haver provas. O Emerson está perguntando, você não mora no Brasil, não? Eu moro no Brasil, né? Mas eu vejo que grande parte das pessoas, principalmente eleitores do Bolsonaro, eleitores não, né? Os bolsonaristas aí, vivem em outro planeta. Né? Eles vivem num Brasil que não existe, só existe na cabeça deles. Como um Bolsonaro aí, que é honesto, que é decente, que é patriota, que só existe na cabeça deles. Então o Lula é honesto na sua opinião? Olha, não se trata de ser honesto, de ser culpado, de ser inocente. O que se trata é que não tem provas contra as acusações que lhe recaíram na justiça. O Moro foi totalmente imparcial nisso aí. Ou ele foi totalmente parcial. Como eu estava dizendo há pouco, ele estava sob orientação do Departamento de Justiça americano, ali destruindo a economia, paralisando obras, atacando setores econômicos e estratégicos. Então, se o Lula é honesto, se o Lula é desonesto, não sei. Mas o que tem que se fazer é acusar uma pessoa e condená-las com provas. E não com bravatas, com mentiras, com manipulações, como foi feito na Operação Lava Jato, executada aí pelo senhor Sérgio Moro. Bom, ele serviu tão bem aí aos Estados Unidos que foi nomeado ministro do Bolsonaro, né? Porque você não acha que alguém que preste vai virar ministro do Bolsonaro, né? Claro que não. Se for nomeado ministro do Bolsonaro e você prestar, e você ser um patriota, você ser honesto, é claro que você cai fora rapidamente, né? O Bolsonaro é ladrão? Olha, eu não posso afirmar isso, que o Bolsonaro é ladrão, né? Mas que há muitas suspeitas que sim, tem. Suspeitas de rachadinha, suspeitas de lavagem de dinheiro, compras de imóveis suspeitas, tanto ele como os filhos, isso tudo ele e os filhos, e até a primeira-dama também. Aquele caso do Queiroz, que até agora não foi explicado, tanto que alguém pergunta para ele, ele responde com grosserias, com ataques, né? Então ele precisava explicar isso aí.
E ele não explica. A primeira-dama já foi na imprensa alguma vez falar de onde veio o dinheiro que ela recebeu do Queiroz? O Bolsonaro foi lá mentir em rede nacional, ou em rede nacional não, numa entrevista em cadeia nacional, lá, eu não sei se foi no SBT, mentir falar que o Queiroz trabalhava com carros. Quer dizer, um presidente se pôr numa posição ridícula dessa para proteger um sujeito aí, quer dizer que algo tem que ser explicado. O Emerson aqui, tu nem sabe o que está falando. Emerson, o Lula, em cada entrevista dele, ele se entrega. Olha, eu acho que quem se entrega aí é o Bolsonaro, a família dele. Eu não acompanho todas as entrevistas do Lula, mas eu duvido que você esteja falando a verdade. Eu acredito que você esteja... Para uma pessoa, né, que fala aí que acredita no Bolsonaro, que tudo indica que você é bolsonarista, né, a pessoa não deve estar muito conectada com a realidade. É uma pessoa que está aí ainda num processo de racionalidade, num processo aí que não está conectado na realidade. Não estou falando isso para te ofender, não. Não estou falando isso como ofensa. Eu estou falando isso numa uma constatação. Uma constatação da realidade. Daí veio o 01, 02, 03 e agora o Renan Bolsonaro para encher o país de orgulho. Bandidos. Falando aí no Renan Bolsonaro, você vê como o estilo mafioso de governar já está implementado aqui no Brasil, né? Esse estilo de máfia mesmo. O Renan Bolsonaro abriu uma empresa e logo algumas outras empresas que têm contratos com o governo Bolsonaro começaram a dar presentes para ele. Começaram... Então, assim, isso é máfia, gente. Isso é máfia. Isso é estilo máfia. Isso é estilo máfia. Tudo é família. Né? É uma grande família. Vamos lá. Emerson Moro, Odebrecht. Odebrecht. O que tem Odebrecht? Pode falar aí, Odebrecht. Filhinho. O Ciro Gomes é um bom candidato? Será um bom presidente, melhor que o Bolsonaro? Não, melhor que o Bolsonaro, qualquer um pode ser. Acho que se você pegar um adicto aqui na esquina, usuário de pedra, de crack, acho que se colocar na presidência, eu acho que ele vai ser melhor que o Bolsonaro. O Ciro, se ele é melhor que o Bolsonaro, é óbvio. É óbvio que ele, com certeza, será um bom presidente caso for eleito. Eu gostaria muito de uma chapa Lula e Ciro. Gostaria muito. Ou Ciro e Lula, tanto faz. Eu gostaria muito. Eu acho muito boas as ideias do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tem uma postura... Em alguns aspectos eu concordo, em outros aspectos eu não concordo. Assim como o Lula também, algumas posturas dele eu concordo, outras eu não concordo tanto. Do Bolsonaro eu não concordo nada, porque o Bolsonaro odeia o Brasil, odeia o povo brasileiro, ele não gosta de honestidade, eu não sei o que acontece com esse cara. Emerson, Petrobras, fala aí. Lula virou santo, né? A alma mais justa do país. Isso é você que está falando, Gabriel, não sou eu. Tá bom? Se você acha que ele é santo, se você acha que é a alma mais justa do país, é você que está falando. Eu só acho que não se pode acusar e nem condenar uma pessoa sem provas. E nem chamar alguém de bandido se você não sabe o que ele fez. Né? Chamar alguém de ladrão se você não sabe o que ele roubou. O Emerson escreveu triplex, sítio... Bom, isso mostra que você está bastante desinformado da Lava Jato. Aí está só repetindo coisas aí que você deve ter visto no WhatsApp. Né? Gabriel está perguntando, só uma pergunta, você mora no Brasil? Então, eu moro no Brasil e tenho contato com a realidade. Eu não sei se é o seu caso, Gabriel. Eu não sei se você tem contato aí com a realidade como eu tenho. Tá bom? Eu tento sempre levar em conta o mundo real. E não o que eu acho ou que eu quero que seja real. Como fazem aí os bolsonaristas, né? O Emerson falando Lula é santinho. Emerson, é você que está falando isso. Não sou eu. Tá bom? Emerson, então não fala o que não sabe. Eu sei o que estou falando. Você não sabe. Você não sabe nada da Lava Jato e você está falando aqui da Lava Jato.
Tanto que eu te... Se você quiser subir, suba aqui. Conversa aqui, tá bom? Aí você fala o que você... Mas assim, falar com educação, com respeito, pode falar, não tem problema. Ou escreva aqui nos comentários. Cara, o Lula não tem população do lado dele. No Nordeste tá só passando vergonha. Gabriel, e daí? Isso não faz dele bandido, não faz dele culpado, não faz dele condenado. A popularidade dele não quer dizer nada, né? Agora, o Bolsonaro ter popularidade, isso sim me preocupa, porque demonstra que as pessoas estão ainda num entorpecimento, num nível de racionalidade muito grande. Uma pessoa para apoiar um governo desse e agir contra si próprio, né, apoiar quem o ataca, quem o destrói, isso sim me preocupa. Máfia do que o STF tem com Lula. Gabriel, você está repetindo o que essas bobagens desses bolsonaristas espalham aí. Máfia que o STF tem com Lula. Olha, o STF, ele erra em alguns casos e acerta em outros. Agora falar que ele tem máfia com um, máfia com o outro. O STF colaborou muito com o golpe contra a Dilma, e aí? Quando a Dilma nomeou o Lula ministro-chefe da Casa Civil, o STF foi lá e barrou. O STF colaborou com o golpe de 2016. Então, naquela época o STF era o quê? Era direita e agora ele é esquerda? Ou na época ele era Aécio e agora é Lula? Então, assim, vamos pensar um pouco, né? E muitas coisas que o STF faz não ajudam em nada o Lula. É que o Bolsonaro, nesse estilo mafioso dele de governar, ele acaba indo muito contra mesmo. Então, o STF muitas vezes não tem nem como segurar. Mas agora, assim, quem se indispôs com o STF é o Bolsonaro. E ele consegue falar tanta asneira que os apoiadores dele repetem isso. Repete, sem pensar, né? Eu sou o Bolsonaro, meus pêsames. O STF está rasgando a Constituição, desmonetizando canais de direita. Tem que desmonetizar mesmo. Tudo canais contra o Brasil. Canais que estão atuando aí com mentiras, tem que desmonetizar mesmo. O STF está correto nessa atitude. Pior governo genocida. Lula 2022. Não são as pesquisas de Nordeste Lula mesmo. Aqui é só Lula. Só louco apoia o Bolsonaro. Bolsonaro 2022. Ainda tem gente ainda que vive naquele processo de Eu respeito as opiniões, só que, né, a gente tem que levar em consideração a realidade. Gente, a nossa opinião deve ser pautada na realidade. Vamos ver, aquele desenho Família Metralha foi inspirado na família Bolsonaro. Ceará e Lula, PT colocou 9 ministros no STF. E interessante, né, não sei o que, Benevides, o PT colocou 9 ministros no STF. Mentira, o PT não coloca ministro em lugar nenhum. Bom, a gestão Lula, a gestão Dilma colocou ministros lá, como faz os presidentes, que eu acho errado, por sinal, para mim deveriam ser eleitos pelo povo. Ministros da Suprema Corte deveriam ser eleitos pelo povo. E eles colocaram lá como o Temer também colocou o Alexandre de Moraes lá, que eu jamais colocaria, né? Se eu pudesse escolher, eu jamais colocaria o Alexandre de Moraes lá, né? E hoje o Alexandre de Moraes está batendo de frente ali com o Bolsonaro. Então isso aí que e mesmo esses ministros votaram contra, né, as gestões do PT. O procurador-geral da República, na época, o Rodrigo Janot, né, ele permitiu que os processos contra a Dilma passassem. Quer dizer, isso demonstra, isso que você colocou, demonstra que o PT não tinha interesse de aparelhar a justiça, como o Bolsonaro faz. Hoje nós não temos mais Procuradoria-Geral da República, nós temos lá um sujeito que blinda o Bolsonaro de todas as formas. Ele protege o Bolsonaro, ele não está ali para fazer justiça, que é o Aras. Né? Então, isso que você falou, que o PT colocou 9 ministros lá, mostra que o PT, né, que as gestões petistas agiram com mais isenção do que age o Bolsonaro.
Não tô, tá escancarado para todo mundo ver que não precisa ser culto. Não entendi o que você escreveu aqui, referente ao quê? Acho que perdi as mensagens aqui. Se você puder explicar, eu agradeço, Gabriel. STF tirou Lula da cadeia. Não, o que tirou Lula da cadeia foi as arbitrariedades cometidas pelo Sérgio Moro, que qualquer um pode ver, tem até áudio sobre isso, basta ter um pouco de força de vontade e seguir um pouco. Foi a partir do golpe da Dilma que o Brasil começou a declinar. E começou mais ou menos em 2014. O Brasil começou a declinar com as ações da Operação Lava Jato contra a economia nacional. Só não vê quem é cego. É verdade, viu? Tem muita gente que se cega mesmo e continua aí apoiando o Bolsonaro, negando a realidade que lhe é esfregada na cara. Sai fora, perder meu tempo falando de política. Eu me amo. Olha, eu estou preocupado com o meu povo. Eu me preocupo com o meu povo, com o futuro do meu país. Então eu fico aqui falando sobre política, mas não é sobre politicagem. Eu estou falando sobre política. E política a gente deve discutir. A gente não deve satanizar a política. É porque a gente confunde politicagem, politiqueiros com política. Alguém corrigiu o Gabriel aqui. O cego realmente é com C, viu? Vamos lá. O pai tá on. Procuro saber das informações. Não sou de cópia e colar. Olha, Gabriel, não parece. Você tem que buscar sim informações, tá certo? Você tem que buscar informações, mas depende de onde você busca informações e compara as informações. Hoje não dá mesmo para você se guiar aí por telejornais no Brasil, por exemplo. Se você não tiver uma mídia alternativa, você não consegue. Você não consegue se informar direito. Por exemplo, a gente tem um aparato midiático imenso no Brasil. Nós temos rede de TV, jornais, rádios. Quem divulgou as falcatruas do Moro? Um blog estrangeiro. O Intercept. Eles que. As falcatruas que estavam acontecendo ali na Lava Jato. Eles que divulgaram. E não adianta falar que eles são petistas, que eles. Não, eles são americanos. Então, gente, vamos investigar, sim. Ciro 2022, o pai dos pobres está chegando. Você tinha que entrar na live de bolsonarista para deixar eles no chinelo sem argumentos. Olha, eu costumo deixar bolsonaristas entrar na minha live. Eu não, assim, eu só peço educação, porque eu não fico entrando em live para brigar, para brigar, para xingar as pessoas. Eu não faço isso. Mas tem pessoas que me tratam assim muito mal às vezes em live e não precisa disso. Olha só, tem alguns aqui. O Gabriel, por exemplo, ele tá. A partir do momento que você defende a causa do STF, o que ele está fazendo, cadê a liberdade de expressão? O Gabriel, por exemplo, ele está se manifestando aqui, mas ele está se manifestando com respeito. E eu não me importo. Eu até gosto. Gabriel, ele não está se manifestando contra a liberdade de expressão. Ele está se manifestando contra a disseminação de mentiras que esses sites de direita disseminam. A direita no Brasil, o bolsonarismo, eles sobrevivem de mentiras. Bolsonaro se elegeu com mentiras, apelando aí para mentiras e ganhou e se elegeu, entendeu? Então assim, não é defender o STF. Essa ação do STF eu defendo sim, e não é porque são sites de direita, porque são sites que disseminam mentiras. Se tiver algum site, alguma página de esquerda que dissemina mentiras, tem que ser desmonetizada também, tem que ser fechada e pronto. Lula foi condenado sem ser julgado. Com certeza. Né? Todas a testemunha que inocentava o Lula era ignorada. Moro simplesmente não aceitava o depoimento dele. E sem contar também que houve muita suspeita de coação, né? Inclusive membros da Odebrecht aí, enfim, uma série de coisas aí que ainda vão estourar.
Vamos lá. Eu votaria no Luciano Huck. Acho que só para ter a deusa Angélica como a primeira dama. Eu não votaria nem no Luciano Huck, nem no Luciano Huck. De jeito... O Luciano Huck é um direitista liberal, apoiou o Aécio. Jamais votaria nele. A não ser que ele demonstrasse ali um mínimo de justiça social. E ele não tem. Ele não tem. Certa vez ele fez também umas camisetas aí, muito muito suspeitas aí. Ele mesmo retirou as camisetas porque começaram a recair críticas. Eram camisetas assim que parece que dava uma conotação para as pessoas virem aqui para o Brasil para procurar mulher. Que o Dória também fez algo semelhante quando ele trabalhava no Ministério do Turismo. Dória também é direita liberal, Dória é Bolsonaro, Bolsonaro é Dória, mesmo eles estejam com rusga aí, é tudo do mesmo saco. O STF tá terrível, mano. Eu acho que o STF deveria, os ministros do STF deveriam ser eleitos pelo povo. Mas eu acho que eles agiriam da mesma forma, viu? Qual a sua crítica mesmo, Gabriel? Pode criticar, não pode ameaça, né? Com certeza. Fora PTO, PT0, não sei o que é o PTO. Quando entrar algum bolsonarista, me chama, por favor. PT é uma raça do cão. 3 instâncias. Outro desinformado aqui, o Celso. Celso, vai estudar sobre a Lava Jato antes de falar besteira aqui. Vai ler um pouco, vai estudar o que já se sabe sobre a Lava Jato, tá bom? O que você sabe é o que a Globo dissemina. Por mais que bolsonarista fala mal da Globo, ele segue o protocolo da Globo, o discurso da Globo, sem tirar nem pôr. Eu lembro que os bolsonaristas falavam, não, o Lula... não, a justiça é igual para todo mundo. É aquilo que o Lula... É aquilo que a Globo falava quando o Lula foi preso, para mostrar que o Lula foi preso justamente. Então a justiça era igual para todos. A Globo repetia exaustivamente que a Petrobras estava falida. Hoje os bolsonaristas repetem, não, o PT faliu a Petrobras. Não vai ver alguns dados, vai estudar um pouco, vai, filho. 90% dos direitistas propagam fake news, logo são desmonetizados. E desmonetizados, tem que desmonetizar mesmo. Mito 2022, realmente, é um mito mesmo. Eu acho o Bolsonaro um mito. Porque para ele agregar tanta mentira em torno de si, ele tem que ser um mito mesmo. Boa noite, Lázaro. O Claudemir aqui, verdade. Mito 2022. STF, quem julga, quem prende, quem investiga. Não. Mais uma vez, Gabriel, você está repetindo o discurso das lideranças bolsonaristas. Eles que estão fazendo isso. O STF não está fazendo nada de legal. O Bolsonaro, sim, tenta fazer ilegalidades. O STF, não. Né? Então, assim, as leis precisam ser mudadas, mas eles estão cumprindo com as medidas, eles estão agindo dentro da lei. A gente que concorde ou não. Por exemplo, quando eles não aceitaram que a Dilma nomeasse o Lula como ministro-chefe da Casa Civil, eles agiram contra a lei. Né? É aquilo que eu disse, o STF erra, o STF acerta. Em alguns casos ele erra, em alguns casos ele acerta. Por isso que é algo assim que a gente poderia discutir, sim, sobre o STF, como a nossa Suprema Corte, como que ela deve funcionar. A gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir tudo. Será que o nosso Congresso, esse modelo que nós temos de governo é um modelo adequado? Esse modelo de Estado bicameral, Câmara de Deputados, Senado, é o adequado? Funciona? É isso que a gente deve discutir. Eu acho que tudo a gente deve discutir. Fala pra você, petista tinha que fazer Lava Jato na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Bom, vou nem responder essas besteiras aí. Argumenta, viu, Celso? Se você tiver capacidade intelectual, argumenta. Argumenta, tá bom? Sem falar besteira assim que não tem graça. Você como comediante é tão ruim quanto é como analista político aí, tá bom?
Isso é muito ruim, como nos dois. Então argumenta, tá bom? Que eu faço questão de ler aqui. Teve um bom professor, o Lula Ladrão. Responde aí, eu não sei nem o que é isso aí. Responde aí o que o Lula roubou, tá bom? Eu gostaria de saber. Eu só quero saber o que você acha do STF. Eu estava falando agora. Eu acho até que essa pergunta foi feita antes. Mas eu acho que tudo pode ser discutido. As nossas instâncias judiciais, nossas instâncias políticas, tudo pode ser discutido. Tudo pode ser discutido. E eu acho que a população deve discutir. Não achar que esse modelo é um modelo eterno, é assim mesmo e pronto, acabou. Eu acho que tudo pode ser discutido. Por que os membros da Suprema Corte não podem ser eleitos pelo povo, por exemplo? Sei lá, é algo a se discutir. Ou, não sei, uma outra forma aí de pensar, né? Esse cara não tem jeito, fora a família, ladrão genocida. Amigo, acho que você precisa de descarga na sua cabeça. Nossa, é aquilo que eu falei, Celso, você é tão ruim quanto comediante, quanto é de análise política. É por isso que você deve ser feito de trouxa costumeiramente por políticos aí. Então você acha certo desmonetizar canais de direita? Eu acho certo desmonetizar canais que divulgam mentiras. E é isso que está acontecendo. Eles estão divulgando canais que divulgaram fake news, que está comprovadamente que divulgaram fake news. Divulgaram notícias falsas, desinformações, negacionismo. Não são canais de direita, eles não estão sendo monetizados por serem de direitas. Por serem de direita. É isso. Cauã, um minutinho aqui, já te subo. Os canais de esquerda que falam até em matar o presidente não são punidos. É engraçado isso. Gabriel, eu nunca soube no canal de esquerda que falou em matar o presidente. Eu não sei. Mas você mesmo pode fazer isso. Se você vê um site desse, você pode printar e pode mandar para o Ministério Público pelo computador mesmo. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. Eu nunca vi. Agora, canal de direita falando mentira, é só você procurar que é fácil. Mas é errado também atentar contra a lei, independente de quem seja. Esquerda, direita. Mano, manda esses Bolsonaro estudar. Lula macumbeiro. Acho que é melhor ser macumbeiro do que na igreja aí do Malafaia, do Edir Macedo. Nada contra o povo que vai lá, né? Mas ter uns líderes religiosos desse calibre, olha, eu preferia ser ateu completo, viu? Conhece a live Só Repórter da Geral? Não, não conheço. Não conheço. Se você colocar o link aqui, depois eu agradeço. Não conheço, não. Mas o poder moderador que eles exercem só é possível justamente porque não precisam do voto popular. É verdade. Quem exercia o poder moderador aqui no Brasil Império, era um imperador. E era um poder muito importante, viu? Era um poder muito importante. Porque ele controlava mesmo os poderes. O problema, né, a diferença do STF, né, você falou uma coisa muito, muito certa. O poder moderador que eles exercem só é possível porque não precisa do voto popular. É verdade, é por isso que eu falo, a gente precisa discutir as coisas. Porque se eles entrassem num processo eleitoral, isso poderia contaminar realmente. Né, de fato, poderia contaminar e representar alguns interesses ali. Né? Então, assim, os ruralistas iam ter um membro do STF, os empresários, os estrangeiros, os fulanos, enfim, todo mundo ia ter o seu representante lá. E não deve ser isso. O ministro do STF, ele representa ali, assim, a função dele é outra, não é representar certas classes. Não? Por que não desmonetizar o canal do Felipe Neto? Gente, eu não conheço o canal do Felipe Neto. Eu já ouvi falar, eu conheço, assim, o Felipe Neto, mas eu não sei o que ele propaga. Eu não sei por que o canal dele poderia ser desmonetizado.
Não sei te responder, viu? Eu não sei o que ele faz para isso. Eu sei que ele faz umas críticas ao Bolsonaro, algumas muito pertinentes, assim como ele fazia também das gestões Lula e Dilma. Celso está perguntando, aí Celso, agora sim você fez uma pergunta. Você acha certo censurar a mídia? Censurar, não. Censurar, não. Mas eu acho que esse modelo de mídia que a gente tem deve sim ser repensado. Deve ser repensado. É um modelo empresarial, é um modelo que tem nas mãos grandes aglomerados de imprensa, mesmo, mesmo detendo concessões públicas. Quer dizer, um aglomerado fica multimilionário usando uma concessão pública. Então, assim, eu acredito que a imprensa poderia sim ser democratizada. Né? Gente, tem pessoa pedindo para subir. Deixa eu só responder as perguntas aqui que eu já. Desmonetizar canais de direita, esquerda ou de centro se estiver transgredindo a lei. É isso mesmo. O que está acontecendo é que esses canais que estão sendo desmonetizados são canais que propagam mentiras. E a gente sabe que a direita liberal brasileira, essa direita dita direita conservadora, o bolsonarismo, eles sobrevivem de mentiras. Sobrevivem de mentiras. Do misticismo. Eles sobrevivem das crendices das pessoas. Lula nunca mais. O problema dos Minions é a preguiça de pensar. Cara, eu só não subo pra gente bater um papo porque meu filho, que é bebê, tá dormindo. Gabriel, cuida do seu menino aí, não tem problema. Muita saúde pro seu filho, viu? Muita saúde e que ele cresça no Brasil melhor, tá bom? Então é obrigação sua, obrigação minha, a gente lutar por um Brasil melhor, viu? E por isso que a gente deve ser pautado na justiça, na realidade. A gente não deve ser pautado pelo ódio. Não é porque eu não gosto do Bolsonaro, ou eu não gosto do fulano, não gosto do ciclano, que eu devo torcer para o Bolsonaro ser julgado de forma injusta. Eu quero que o Bolsonaro seja julgado de forma justa, que os filhos do Bolsonaro sejam julgados de forma justa. E não porque existe raiva, existe ódio contra eles, que a justiça deve ser guiada pelo ódio. A gente não é assim que se constrói um país. Tá bom, Gabriel? Mas outro dia... Gabriel, se você puder, me segue aí, Gabriel, e vai vendo meus vídeos, pode comentar, e a gente troca uma ideia, tá bom? Sem problema nenhum. Perguntando pra mim, TikTok, você é petista ou bolsonarista? Bolsonarista eu não sou. Não sou bolsonarista. Tá bom? Eu voto sim no PT, eu voto no PT. Né, mas bolsonarista eu não sou de forma alguma. Meu presidente, eu penso e pesquiso de uma coisa, eu sei, meu presidente nunca foi preso. Existem milhares de bandidos no Brasil que nunca foram presos e nunca serão. Isso não quer dizer nada. Dependendo das tuas respostas, eu vou te respeitar, ok? Ora, o TikTok, esse sistema aí, é o seguinte. Uma pessoa que ela pode ser bolsonarista, ela pode ser petista, ela pode ser centrista, social-democrata, cristã, enfim, ela pode ser qualquer coisa. Ela tem que ser respeitada de qualquer jeito. É claro que pode haver um debate de ideias sem problema nenhum, e eu acho isso enriquecedor. Tem coisas que muitas vezes eu reflito sobre e a gente discute ali, né? É possível existir pobre de direita? No Brasil criou esse fenômeno aí. Não tem motivos para desmonetizar o Felipe Neto. É verdade, meu amigo. As manifestações que faziam para tirar a Dilma, parece que está claro que quem apoiava porque eles sumiram. A mídia apoiou, né? A mídia apoiou abertamente. A Globo falava lá, interrompia a programação dela para mostrar as manifestações e falando, olha, ainda dá tempo de você ir, viu? Dá tempo. Manifestação da família, né? É que a mídia escondia que lá nos carros de som estavam gritando palavrões. Ei, Dilma, vai tomar lá
Dilma, vaca, né? Esse tipo de coisa, que é festa da família. Só se for a família, essa família aí, sei lá o quê, que falso moralista aí. O que você acha de os ministros do Supremo serem juízes de carreira eleitos por uma junta? Então, é outra coisa que eu acho que essas coisas precisam ser discutidas também. Olha, nada que é muito. Enfim, essas coisas vitalícias assim, eu fico com um pouco com o pé atrás. A não ser se fosse o imperador do país, assim, né? Que é uma função, um título vitalício ali. Sei lá. Eu tenho um pouco pé atrás com isso aí. Uma pergunta: por que as manifestações de esquerda quebra tudo e da direita não? Olha, o que acontece em muitas manifestações de esquerda, que eu também já participei, eu vejo que tem gente infiltrada lá. Isso a própria esquerda já denunciou muita gente lá. Do serviço reservado de polícias militares no Brasil inteiro. Da mostra até o PM lá e depois mostra lá o policial, depois mostra ele na manifestação, quebrando coisa. Então o que acontece tudo muito isso, viu? Muito. Eu mesmo já fui em manifestações que as pessoas estavam indo embora, ali pro metrô, e a polícia começou a lançar gás lacrimogênio. De repente aparecia lá. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia militar. Gente, então assim, você tem que ir nas manifestações. As manifestações de direita, as pessoas estavam lá tirando foto com os policiais, porque os policiais se identificam com a direita. Mesmo a direita tratando eles como lixo, como sempre trataram o policial trabalhador como lixo, os policiais se identificam com eles. Então, é isso. O Alckmin mesmo, quando era governador aqui em São Paulo, quando era o desgovernador aqui em São Paulo, na verdade, o Alckmin liberava a catraca de metrô para as manifestações de direita contra a Dilma. Já as manifestações de esquerda tinham que pagar metrô. Então, assim, né? É bem claro, né? Quem que eles apoiam, quem que eles querem apoiar. Vai crescer, se Deus quiser, depois do dia 7 de setembro as coisas vão mudar. Eu acho que vão mudar para pior, viu, Gabriel? Eu não sei o que você está pensando, mas vai mudar para pior. Porque enquanto o Bolsonaro estiver no poder com essa política de fomento da pobreza, fomento da miséria, a coisa vai piorar sim. Lula melhor governo, Bolsonaro já foi preso sim. O Bolsonaro queria fazer um atentado à bomba para matar companheiros dele do exército só para acusar a esquerda. Né? Pra ver o tipo de gente aí. Cara, você tem que admitir, Lula não tem população do lado dele. Meu, é aquilo que eu falei, Gabriel. Qual o problema? O que, que tem? Isso é um problema do Lula, não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema do Lula. E o fato da população não estar do lado dele ou estar do lado dele não quer dizer que a população esteja certa. A população elegeu o Bolsonaro e foi um erro. Foi um erro. Né? A pobreza que está no país hoje mostra que foi um erro. E foi a voz da maioria. Não é porque a voz da maioria é a voz de Deus, é a voz correta. Não. Maioria nem sempre está correta. Numa pesquisa rasa no SUS Brasil, você encontra mais de 200 processos envolvendo o Bolsonaro. Estou curioso para ouvir suas ideias, Cauã. Já vou subir aqui, deixa eu subir. Vamos lá, o Cauã e o Jarbas. Deixa eu só tentar responder as perguntas aqui. Ô, Cauã, boa noite, tudo bem? Boa noite, cara. Tudo bem? E você? Tudo bem. Prazer em ter você aqui. O Cauã, para quem não sabe, o Cauã é um eleitor do Bolsonaro, não é? Exatamente. Cauã? Cauã, seu áudio. Lula desistiu de 2016. Lula já desistiu de 2022. Quem vai ficar no lugar dele? Isso aí não é verdade, mas eu não sei. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo melhor, Cauã. Aí, sou sim eleitor do Bolsonaro. Então, ele é eleitor do Bolsonaro e a gente dialoga muito bem. A gente dialoga muito bem. Eu Boa noite. apresento aqui algumas coisas, o Cauã apresenta as posições dele e a gente dialoga muito bem. Não tem falta de respeito. O Exatamente. Jarbas, boa noite. E aí, beleza? Beleza?
Gente, eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações aqui sobre sobre a nossa live aqui, sobre o que está sendo discutido. O título da live é Miséria como Política de Governo. Como eu Eu expliquei no queria. começo, não sei se vocês estavam desde o começo, que dá para perceber que parece que a pobreza está virando uma política de governo aqui, que poderia ser evitada, poderia ser amenizada, mas não há disposição do governo Bolsonaro em fazer isso. Então eu gostaria que vocês podem comentar aí. Eu Quem queria. começa, o Cauã ou o Jarbas? Posso Eu ia lhe começar? perguntar uma coisa aí. Pode perguntar. Oi? Pode perguntar. Jarbas, pode começar? Se possível, gostaria. Pode começar então, Jarbas. Eu fiquei curioso quando o Cauã falou. No Javas, eu sou pobre e sou de direita. Eu queria saber o porquê ele se considera de direita sendo pobre. Quais são os pensamentos dele? Se ele é se ele pensa como liberal na economia, se ele é um conservador nos bons costumes. Eu não queria entender o porquê ele se considera de direita, sendo pobre. Para mim, o governo Bolsonaro está ajudando muito assim, o pessoal daqui de onde eu moro, do Nordeste, tá entendendo? E sobre a economia, tá tendo o PIB cresceu 1,3%, se eu não me engano. Cauã, seu áudio não está muito legal. Não tá. Eu tô sem fone, cara, eu tenho que ir atrás de um fone. Agora sim, Cauã. Agora tá bom. É que eu tenho que ficar com a boca no microfone, calma aí. Tá. Ó, tem uma pergunta que eu vou responder enquanto o Cauã se ajeita ali. Em sua opinião, quem você considera culpado pelas mortes durante a pandemia? Olha, na pandemia ia morrer gente mesmo. Mas que houve um atraso nas compras das vacinas por conta do Bolsonaro, isso houve, isso é inegável. Houve Calma. muito desrespeito também por parte da própria população. Então, há uma série de fatores aí. Pode falar, Cauã. Sobre o que você falou aí agora, cara, eu não entendo o pensamento de certas pessoas quando falam isso, que ele não comprou porque não quis. Cara, a vacina não tinha aprovação da Anvisa. A Pfizer não se responsabilizava por nenhum efeito colateral, sendo que ninguém nunca nem tinha comprado nenhum tipo de vacina ainda. Como é que ia ter a certeza que aquilo ia funcionar? Tá entendendo? Ele não comprou porque não quis. Ele foi certo em não comprar uma coisa que não tinha garantia, não tinha aprovação da Anvisa, não tinha nada que comprovasse que aquela vacina era sim eficaz e não ia causar nenhum dano colateral na pessoa. Tá entendendo? Cauã? Cauã, isso é a defesa que eles usam. Porque é o seguinte, a Pfizer, por exemplo, fez propostas e que o governo ignorou. Ignorou. Esses pontos do contrato, por exemplo, a Pfizer não se responsabiliza. Esses pontos poderiam, esses itens poderiam ser discutidos pelos técnicos do governo. Pô, a gente compra a vacina, mas a gente quer que vocês se responsabilizem aqui. Então isso aí é desculpa do Bolsonaro. Porque ele poderia sim ter discutido isso aí, e com certeza a empresa ia vender, porque eles querem vender vacina. Eles queriam vender vacina, né? Então, assim, o governo poderia ter discutido isso aí, mas ele ignorou a empresa, ignorou os e-mails ali da empresa. Então foi por isso. Ô, É claro, consequentemente, quando ignorou, não foi para a Anvisa aprovar, claro, não quer dizer, no processo não andou, mas houve uma indisposição mesmo do Ministério da Saúde em fazer alguma coisa, por ordem do Bolsonaro. Cauã, não, eu queria, antes de Cauã voltar à fala, eu queria lembrar que a cloroquina também não tinha nenhuma pesquisa, nada que falava que fazia efeito, mas ele comprou cloroquina para 50 anos. Então essa justificativa de que não Não, tinha esse nenhum ponto embasamento também científico sou. que fazia efeito, isso não Aham, existe. tô Isso não entendendo, tô entendendo. existe, cara.
Eu também não sou muito a favor da cloroquina, não, tá entendendo? Tem certos pontos assim do nosso governo atual que não sou muito a favor, não gosto muito. Tipo a cloroquina, pra mim é retardado. Quem fala isso? A cloroquina, a cloroquina, ela é um medicamento que está aí na praça, tal, serve para outras coisas, para malária, se eu não me engano. Mas tentaram colocar aí como eficiente ao Covid. Eu, sinceramente, no começo, eu fiz um vídeo, está no meu canal no YouTube, e eu torci para que a cloroquina fosse eficiente contra o Covid. Eu estava pensando em vidas, eu não estava pensando ali se era um remédio apoiado pelo Bolsonaro, se não era, eu não queria saber disso. Eu queria que o medicamento funcionasse. Quem não queria, Então, né, que um mas mecanismo acabasse infelizmente funcionar. não foi isso que aconteceu. Aham, entendo. Né? O Gabriel está falando aqui, ó, não precisa ser rico para ser de direita, e nem precisa ser pobre para ser de esquerda. De fato não, né? De fato não. A gente brinca assim com essa história de pobres de direita, mas isso é uma característica muito peculiar da direita brasileira. A direita brasileira é antipobre. A gente vê na direita liberal aí representada por muitos partidos aí de direita, de centro, eles são antipobre. O bolsonarismo é antipobre. Quer dizer, o bolsonarismo é anti-Brasil. Né? Eu noto, assim, às vezes que eu vejo que o bolsonarismo ele é contra pobre, porque ele não atua para amenizar a pobreza. Não atua para amenizar as desigualdades sociais. Muito pelo contrário, promove uma política ali que acentua as desigualdades. É isso a minha crítica. É isso a minha crítica. Isso mesmo. Quando eu vejo um pobre se dizendo de direita, eu fico, eu fico buscando o porquê. Porque as ideias progressistas, socialistas, tudo são voltadas para a desigualdade. E você vê um pobre que é mais afetado pela desigualdade em um país como o Brasil, ser contra essas ideias, isso me intriga demais. Porque Uma coisa que eu queria ressaltar aí, mano, pra mim é meio que obrigado ter desigualdade no mundo, tá entendendo? Se o rico não existir, o pobre não vai trabalhar. E isso assim vai afetando isso. É como se fosse uma cadeia alimentar. Se a cobra não existisse, e teria uma infestação de ratos. Tá entendendo? É tipo isso. Se o rico não existe, o pobre não tem emprego. E se o pobre não tem emprego, ele morre de fome, tá entendendo? Ele não trabalha. calma, você está falando dentro de um ambiente capitalista. Isso no capitalismo, isso que você falou, isso é capitalismo. Isso é capitalismo. O Gabriel está falando aqui, a esquerda também é falsa, amigo. Às vezes é assim, não tenha dúvida. Às vezes é assim. Né? Às vezes tem pessoa ali que fala que é de esquerda, mas defende absurdos aí. E acaba sujando a esquerda de verdade. Na direita também. Mas é que a direita, por exemplo, o Bolsonaro está sujando o nome da direita, mais ainda. Eu vejo isso. O Bolsonaro está causando descrédito na direita. Eu vejo pessoas que são de direita que fica com raiva do Bolsonaro também se falar que é um liberal, que é um conservador. Eu já vi muitos isso. Né? Muitas pessoas falarem isso. E políticos aqui da minha cidade, aqui da minha região. Né? Pessoas da direita. Eu tenho amigos da direita, eu tenho amigos bolsonaristas. Eu separo muito bem as coisas. Separo muito, muito bem as coisas. Então, você vê aqui na minha cidade, às vezes você vai ver eu num restaurante ali, às vezes com bolsonaristas, com direitistas, com esquerdistas, que a gente está ali para comer, para comer no restaurante, para se alimentar. Né? A gente discute política, sim, mas com muito respeito. O socialismo é falso, na prática não funciona. Não é Exatamente. verdade isso, Gabriel. Eu gostaria que você explicasse melhor. Oi, Cauã. Eu vou lhe explicar isso. Você não, eu acho que você já viu. Teve um professor de outro país aí que eu não me lembro qual é o país. A sala toda era a favor do socialismo, disse que o socialismo funcionava, e ele pegou e fez o seguinte: a partir de hoje, todo mundo vai ter notas iguais, tá entendendo?
O cara que tirou 10 vai ter a mesma nota do que tirou 2. E assim foi. E ele reprovou a sala inteira, tá entendendo? E todo mundo que era daquela sala ficou chateado e viu que o socialismo realmente não funcionava na prática, tá entendendo? Cauã? Oi. Mas eu acho que você está confundindo socialismo com comunismo, não? Porque tem diferença. O socialismo é um, o comunismo é outro. Olha, Só Jarbas, acho que nem comunismo e nem socialismo, porque isso aí que o Jarbas falou, esse exemplo desse professor, não vai de encontro à literatura marxista. Por exemplo, Cauã, a base do socialismo é o trabalho. A base do socialismo é a produção. Não é dividir as coisas como muitos pensam. Algumas pessoas pensam assim, é dividir, tem que dividir, todo mundo ser igual. Não, não é nada disso. O socialismo preconiza a igualdade em oportunidades, a oportunidade dentro de um sistema produtivo. Então exige-se a produção. Então esse negócio da prova, da 10 para todo mundo, não. Porque é o seguinte, o socialismo também preconiza que a pessoa precisa consumir o que é necessário para ela. Necessário. Tá bom? Então, assim, não tem essa de dividir um ter mais, outro ter menos, um é injustiça. Não tem isso. Não tem isso. Então, isso aí é algo assim que eles usam para denegrir o capitalismo, para denegrir o socialismo, mas não está baseado na literatura marxista. O Gabriel falou, nunca funcionou e nem vai funcionar. Gabriel, o que é funcionar para você? Você acha que o capitalismo funciona em algum lugar? O que é funcionar para você? Funcionar é proporcionar vida digna para as pessoas. O capitalismo proporciona vida digna para as pessoas, todas as pessoas que vivem sobre a égide capitalista? Não. O capitalismo promove fome, miséria, provocou as 2 guerras mundiais, tudo por disputa econômica, disputa de espaço de territórios ali, tudo numa visão capitalista. Então, para mim, o capitalismo não deu certo. Agora aí vai de cada um definir o que é dar certo. Tem casamentos aí que duram 50, 60 anos, com as pessoas se odiando. Esse casamento deu certo, por exemplo? Gente, vocês aí que estão, podem falar, fica à vontade aí, viu? Jair, Cauã. eu tava. Foi até uma live aí que eu tava antes de vir aqui pra sua. Me esqueci até seu nome. Qual é o nome mesmo? Seu Acho que nome? bugou o áudio dele de novo. Alô? Cauã, seu áudio. Olha agora. Deu um ponto aí que melhorou. Esqueci. Tá só um ponto, assim, às vezes vem a voz, mas some. Me esqueci seu nome. Ah, o meu nome? Edson. Eu Edson tava aqui Evaristo. no. Eu tava. Antes de vir aqui na sua live, eu tava numa live de um cara que ele era esquerdista e ele era comunista, tá entendendo? E chegou um cara lá, ele subiu um cara e falou assim: o que o governo Bolsonaro fez para não gerar o desemprego? Aí ele disse que o Bolsonaro fez de tudo para gerar o desemprego. Eu não acho isso. Ele fez a vida toda. Cauã, seu som sumiu de novo. O Olavo, enquanto o Cauã arruma o áudio, aí o Olavo escreveu assim: Olavo Godinho. O problema é que a esquerda não aceita a derrota. Seu ídolo Zé Dirceu quer tomar o poder na força. Quando eu falo que direitista vive de mentiras, eles vivem numa crendice, num misticismo, assim, sabe? Eles acreditam, eles criam algo na cabeça ou recebem uma informação falsa e tem aquilo como verdade absoluta. Isso que o senhor fala não tem sentido. Zé Dirceu não é meu ídolo. Tudo bem que ele foi acusado injustamente também, nada se provou contra o José Dirceu também nada se provou contra ele.
O Sérgio Moro espalhou que bloqueou 20 milhões, que o Sérgio Moro e a mídia é assim, né? O Sérgio Moro espalhou que bloqueou 20 milhões da conta do Dirceu e lá tinha só 104 mil. Só que nos jornais saíram 20 milhões, né? Então, assim, são umas besteiras assim que o senhor, que é um desinformado, que deveria se informar mais antes de falar bobagens aqui. Eu digo bobagem porque o senhor fala bobagem mesmo, não é que o senhor está argumentando aqui. A esquerda comunista impera. O senhor poderia ir para o Haiti, para a Nigéria, para a Etiópia, para Somália. São países capitalistas, tá bom? O senhor pode ir para lá também, tá bom? Boa sorte. Então, as pessoas que se dizem socialistas, na primeira oportunidade, vão para um país capitalista gastar. Isso aí, eu ouço muito falar isso aí. Que as pessoas que se dizem socialistas, eu nunca vi. Né? Eu sei que as pessoas, assim, tem pessoas que defendem justiça social, né, dentro de um sistema capitalista, mas que são taxadas de socialistas. Né? Mas, tudo bem, né? Eu mesmo, né, se fosse morar em algum outro país, seria por motivo de estudo, a trabalho, alguma coisa assim. A trabalho e estudo junto, interrelacionado. Só trabalho eu não iria, não. Vai lendo, anota pra esquecer. Vixe, você nem sabe o que é a esquerda. Olavo, quem não sabe, eu acho que é o senhor, viu? Que não sabe, acho que nada de nada, viu? Mas tudo bem, se o senhor quiser argumentar, fique à vontade aqui. Aqui não dá para escrever tudo, são só 100 caracteres. Eu entendo, Gabriel, eu entendo. As pessoas que estavam aqui saíram, acho que desconectou. Sou militar e conheço um pouco. Eu acho que o senhor não conhece não, tá bom? Eu acho que o senhor não conhece nada, tá bom? O senhor precisa mesmo se informar antes de falar besteira, que o senhor tá falando bobagem aí, tá bom? Copiou? Não copiei nada não, tá bom? Não copiei nada, não, tô só lendo as bobagens que o senhor fala aqui, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu acho que o que a gente poderia discutir na live já foi discutida. Bom, acredito que a gente precisa repensar esse modelo de governo, esse modelo onde a desigualdade está sendo fomentada, a desigualdade está sendo, parece que estimulada. Então a gente precisa repensar isso, tá bom? E gente, tá chegando perguntas aqui, mas eu vou encerrar a live, já tá quase 2 horas de live. Responde, conhece La Puebla? Não conheço La Puebla, Olavo. O Gabriel perguntando, o que você me diz quando o Lula falou que o regime venezuelano é democrático? Olha, isso é uma visão do Lula. Eu não posso falar pelo Lula, eu falo por mim. Eu falo por mim. Lá tem eleições, lá teve eleições, né? Eu acho que é a imprensa que tenta passar que lá na Venezuela é uma ditadura. Como todo país que não está alinhado com os Estados Unidos, a imprensa taxa como ditadura. Todo país. O Osama Bin Laden, por exemplo, a imprensa americana e mundial o chamava de príncipe da liberdade. Príncipe da liberdade. Depois que ele se tornou contra os americanos, ele passou a ser chamado de terrorista. Então o discurso da imprensa acaba moldando nossos pensamentos. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, tá bom? Então é isso. Nós temos o seu viés político, vamos chegar a um consenso. Tá bom, Gabriel, tá bom. Mas eu agradeço aí a sua participação de qualquer forma, tá bom? Agradeço muito aí. Eu gosto de debate assim, tá bom? O Olavo aqui tá falando, que esquerdista é você que não conhece? Olavo, você não sabe o que é esquerda, você não sabe diferenciar esquerda, socialismo, progressismo, comunismo. Acho que o senhor mistura tudo. O senhor está misturando tudo aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço.
Boa noite a todos. Agradeço aí quem mandou presentes, quem mandou diamantes, quem mandou flores aqui, quem curtiu. Então é isso, gente. O importante é a gente discutir, a gente debater e a gente ter o pé na realidade. Então tenha todos uma boa noite, um grande abraço e até breve.